Boa tarde, estamos ao vivo de São Paulo, chegando em sua casa agora, na hora do almoço, para te deixar bem informado. São 12 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília e a gente começa esta edição dando uma olhadinha no céu de Belo Horizonte. Na capital mineira vai ter sol entre nuvens e pancadas de chuva no período da tarde. A máxima pode chegar aos 31 graus. Aqui no CN Notícias, seguimos acompanhando a situação dos ucranianos e os pedidos de oração por paz. Você vai ver também o apoio da igreja para sustentar a fé dessas pessoas e oferecer ajuda a quem deixa o país. O Brasil, onde estão algumas das maiores colônias ucranianas do mundo, anunciou que vai acolher quem está fugindo do conflito. Hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns a todos que fazem acontecer a cidade maravilhosa. Aquele abraço para o Rio de Janeiro. Nessa terça-feira de carnaval, veja como os retiros espirituais têm movimentado a igreja no sul do Brasil. E você vai saber também como se preparar para viver bem a quaresma, que começa amanhã. Vamos para o intervalo com imagens de Belém, no Pará. Na capital paraense, terça-feira vai ser de sol, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 32 graus. Olha, na manhã de hoje, o arcebispo greco-católico da capital da Ucrânia, Dom Sviatoslav Shevchuk, divulgou um vídeo. A mensagem foi compartilhada pelo site de notícias italiano Avvenire. Ele faz um apelo para que ninguém se deixe vencer pelo ódio. O arcebispo denuncia a guerra injusta e o ataque a um hospital-maternidade. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. De acordo com o líder religioso, durante a noite, infelizmente, houve outros ataques contra escolas, creches, cinema e museus. Dom Sviatoslav afirma que a Ucrânia é uma nação que constrói e que vencerá com a força do amor pela pátria, por Deus e pelo próximo, e pede que todos se unam à convocação do Papa Francisco para esta quarta-feira de cinzas, que seja um dia de oração e jejum pela paz na Ucrânia e no mundo inteiro. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 1 milhão de pessoas estão deixando a Ucrânia. Para ajudar no acolhimento das pessoas, o Brasil anunciou que vai conceder passaportes humanitários. De Brasília, o repórter Francisco Coelho traz os detalhes. Boa tarde, Rodrigo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O Brasil vai conceder visto humanitário aos ucranianos em fuga do conflito na região. Em entrevista a uma rádio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter conversado com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, para agilizar os processos de concessão. A portaria deve ser publicada nos próximos dias. O visto humanitário é concedido pelo Brasil a qualquer cidadão que foge de regiões de conflito ou desastres. De acordo com a representação central ucraniana brasileira, com sede em Curitiba, prefeitos dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina se mobilizaram para receber os refugiados. Mais de 600 mil ucranianos vivem no Brasil. O país é a quarta maior colônia dos ucranianos fora do seu país de origem. A Rússia é o primeiro. O Itamaraty também informou que enviou 8 servidores para Varsóvia, a capital da Polônia, para agilizar o processo de resgate dos brasileiros que estão na região de conflito. O Brasil também vai trazer cidadãos dos países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Eu volto com você. Obrigado, Francisco. Olha, para a União Europeia, a Rússia fere as leis de guerra quando ataca civis. Veja esse e outros destaques do noticiário internacional de hoje. O jornal alemão Deutsche Welle afirma: chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou nesta terça-feira que o bombardeio de alvos civis em Kharkiv, incluindo a praça central da cidade e o prédio da administração local, viola as leis de guerra. O Tribunal de Haia vai investigar a invasão russa à Ucrânia. O The Guardian destaca: Zelensky pede aos líderes europeus que provem que não abandonaram a Ucrânia diante do ataque russo. O presidente ucraniano apelou ao Parlamento Europeu o apoio da Europa.
O El País afirma: Rússia intensifica ofensiva no leste e uma fila de veículos militares de mais de 60 quilômetros pode ser vista em imagem de satélites se aproximando de Kiev. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, um míssil atingiu o prédio do governo ucraniano. E o Le Monde destaca: militares russos dizem que civis que vivem perto da infraestrutura de inteligência ucraniana em Kiev devem evacuar a área. O número de refugiados e pessoas deslocadas continua a aumentar. Infelizmente, a Ucrânia entrou hoje no 6º dia da invasão da Rússia. Ontem, comitivas dos dois países se reuniram pela primeira vez desde o começo do conflito, mas não chegaram a um resultado concreto. Os representantes devem se reunir com seus governos para uma segunda rodada de negociações. Hoje pela manhã, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou a mídia ocidental, afirmando que o Ocidente esconde verdades e mente a favor da Ucrânia. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que os norte-americanos não devem temer um ataque nuclear russo. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, o governo americano não apoia a medida. Hoje, Biden fará o tradicional discurso do Estado da União, um dos principais eventos políticos realizados anualmente na capital, Washington. É a oportunidade que tem para detalhar os avanços do governo e apresentar sua proposta legislativa para o ano vigente. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um discurso do Estado da União irá acontecer em março. Esse discurso está previsto para as 9 da noite, horário aqui dos Estados Unidos. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Priscila. Agora a gente vai a Londres para conversar com a Vanessa Andrade, porque o Reino Unido pretende impor mais sanções econômicas à Rússia por conta do conflito contra a Ucrânia. O governo vai aprovar novas medidas para impedir que bancos russos efetuem pagamentos em libras e congelar bens. Numa declaração ao parlamento, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, explicou que o objetivo é isolar todas as empresas russas com capital no Reino Unido e impedir que o Estado russo financie dívidas em território britânico. Segundo a BBC News, Boris Johnson e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversaram por telefone ontem à noite. O chefe de governo britânico se comprometeu a enviar apoio militar nos próximos dias e criticou os ataques aéreos realizados pela Rússia contra civis inocentes. O Reino Unido também apoiará britânicos voluntários que quiserem lutar na Ucrânia. E no parlamento, a ministra do Interior, Priti Patel, anunciou hoje a disponibilidade para acolher cerca de 100 mil refugiados ucranianos. A Organização Mundial da Saúde contabilizou que mais de 100 mil pessoas estão desalocadas e cerca de 500 mil refugiados estão divididos entre a Polônia, Hungria, Moldova e Romênia. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Em meio a tantas cenas de guerra, a Fundação Pontifícia ACN divulgou hoje uma imagem muito significativa que demonstra a força da fé. É a foto de um jovem sendo batizado na Catedral de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. De acordo com a página da ACN em italiano, o rapaz estava se preparando para ser batizado e receber a primeira comunhão. Com a necessidade de partir para a guerra, ele pediu para receber antes os sacramentos. A ACN segue com os trabalhos, dando apoio também a ucranianos que chegam à Polônia. Voluntários têm distribuído água e comida para esses refugiados. A seguir, o aniversário da cidade do Rio de Janeiro e a previsão do tempo. A gente sai para o intervalo mostrando como está o tempo na cidade aniversariante. Dia bem quente, com máxima de 38 graus. Céu com algumas nuvens e sem previsão de chuva para hoje. Estamos de volta com o CN Notícias, agora faltando 15 minutos para 1 da tarde. A Receita Federal já divulgou as informações e novidades para a declaração do Imposto de Renda 2022. Então, quem quiser já pode ir se programando para entregar no prazo e evitar multas. Quem traz mais informações é a repórter Gabriele Dutra.
Bom dia, Rodrigo. Exatamente. Apesar de hoje não ser feriado, muitas pessoas estão em casa, então é uma ótima oportunidade para separar a documentação para a declaração do imposto de renda que começa no dia 7 de março. 31,7 milhões de contribuintes podem enviar a declaração deste ano referente ao ano base de 2021. Quem possui rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado precisa fazer a declaração do imposto de renda. Uma das novidades deste ano é a declaração pré-preenchida, antes limitada a quem tinha certificado digital, e também a possibilidade de preenchimento em múltiplas plataformas, como celular, tablet e computadores. Também será possível o recebimento da restituição e o pagamento do documento de arrecadação de receitas federais via Pix. Para quem perder o prazo, a multa de atraso das declarações varia de 1% a 20% sobre o imposto devido, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74. Então, é preciso estar atento a este prazo, que encerra no dia 29 de abril. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Olha, fevereiro terminou com recordes de chuva em várias regiões do país e março abre as portas com previsão de chuva forte e alerta de temporais no sul. Isso acontece devido à frente fria que avança sobre a região. Veja agora a previsão do tempo. A frente fria avança por Santa Catarina, o céu fica fechado e há risco de temporais por todo o estado e também no Paraná. A sensação térmica ainda é de calor, as temperaturas não caem tanto, porém a chuva ameniza os impactos do tempo seco. Os termômetros atingem máxima de 28 graus em Florianópolis e em Curitiba. No centro-oeste e no norte do país, as chuvas fortes seguem mais intensas, no sul do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso, sobre o Amazonas, Pará e Amapá. A atuação da zona de convergência intertropical no Nordeste favoreceu a instabilidade na região norte e mantém o tempo instável para os nordestinos. O sol deixará o dia quente sem possibilidade de chuva do norte da Bahia até o interior do Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva. Tempo ensolarado no sudeste com pancadas de chuva em pontos isolados. Desde o início do ano, a previsão é de novo recorde de calor para essa semana. Hoje, os termômetros atingem os 34 graus em São Paulo, 37 no Rio de Janeiro, 33 em Belo Horizonte e Vitória. Para você que ainda não chegou à comunidade Canção Nova e quer participar do Retiro Vem Louvar, o dia será de sol e tempo abafado, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 35 e mínima de 20 graus hoje e na quarta-feira, máxima de 36 e mínima de 20 graus. Isso aí, ainda dá tempo de você chegar à Cachoeira Paulista, participar do acampamento Vem Louvar, quem sabe participar da quarta-feira de cinzas também, uma bela programação. O Rio de Janeiro completa hoje 457 anos de fundação. A cidade que encanta por suas belezas naturais e o povo acolhedor é a segunda mais populosa do país. O repórter Sidney Fernandes tem mais informações ao vivo, né, Sidney? Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Pois é, parabéns ao Rio antes de tudo. O Rio de Janeiro foi fundado em 1565 e tudo começou com uma expedição portuguesa comandada por Estácio de Sá. A coroa portuguesa queria ampliar seu poder e influência na região da América do Sul e, ao chegar à Baía de Guanabara, encontrou indígenas e também os franceses. Essa população foi expulsa e aí os portugueses então fundaram o Rio de Janeiro. O rei de Portugal à época se chamava Dom Sebastião. Por isso, o primeiro nome do Rio de Janeiro foi São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa é a segunda mais populosa do país, com mais de 6 milhões de habitantes e muitas realidades. Sobre os 457 anos do Rio de Janeiro, nós conversamos com o cardeal Orani João Tempesta. Vamos ouvir. Passado tanto tempo, nós temos situações que de um lado nos fazem sofrer, como a violência, a pobreza. Nós temos um povo heróico,
animado, cheio de vida. E para nós cristãos, um povo que tem uma religiosidade muito grande e profunda, que caminha com fé, procurando fazer a sua parte de presença cristã na sociedade, solidário, fraterno, onde o socorro às pessoas sempre é muito pronto e próximo. Mesmo vivendo em condições difíceis, são animados pela fé e pela generosidade. Nós temos um povo que ama essa cidade e quer cada vez mais viver intensamente a sua vida aqui, com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que querem bem. Por isso, diante de tantas situações que nós todos passamos, como o mundo todo passa, o Rio de Janeiro continua lindo no seu povo, na sua natureza, e com um povo que com tenacidade quer vencer as suas dificuldades, os seus problemas, e que caminha fazendo história, como no passado, assim no presente. Por isso, nesses 457 anos, nós bendizemos e louvamos a Deus por essa cidade que nos acolhe, aos cariocas de nascimento e de coração, para que se construa realmente a fraternidade e a paz. Obrigado, Dom Orani, obrigado, Sidnei Fernandes, pelas informações e parabéns ao Rio de Janeiro, parabéns a todos que constroem essa cidade. A seguir, Igreja em Missão, nesses dias de carnaval, você vai ver os retiros no sul do país. Agora a gente sai com imagens de Florianópolis, na capital catarinense. Vai ter sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 28 graus. A gente mostra agora lá o Rio Grande do Sul. Católicos movimentaram as igrejas com eventos nesses dias de carnaval. As informações com o nosso colega Tomás Guarese. Os encontros acontecem em diversas paróquias e comunidades. Em Porto Alegre, a Fundação Fraternidade promoveu o Rebanhão. O Espírito Santo nos conduz a essa unidade, a essa fidelidade à igreja. E a gente percebe que fica armazenado dentro de nós a graça de Deus. E depois nós adentramos na quaresma com uma bagagem de Deus dentro de nós, que nos alimenta pela misericórdia. Missionários da Canção Nova pregaram no evento. Então nós nos separamos do contexto atual do mundo para adentrarmos, nos retirarmos num contexto de espiritualidade, para que possamos crescer na fé, aumentar a nossa experiência com Deus e alicerçar este caminho de espiritualidade que nós percorremos. Por que é favorável esse tempo? Porque com certeza você quer, e o Senhor te dá, mais uma oportunidade de mudança, de coerência, né? De uma responsabilidade, de encontro pessoal com Ele, mas assim, de santidade. Também em Porto Alegre e na região metropolitana, a comunidade católica Shalom promoveu o Reviver. Aqui em São Leopoldo, a obra Shalom promoveu o evento com a presença de jovens de toda a região. Já são 7 anos que o evento acontece na paróquia Santa Catarina. Reviver é o nome do retiro de carnaval que a comunidade católica Shalom promove todos os anos nas missões a nível nacional. E aqui, na difusão de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, nós já há 7 anos estamos promovendo também este evento, este encontro de carnaval, que se chama Reviver, para ter essa nova experiência de uma vida nova, com o amor de Deus, com o Espírito Santo, onde jovens, adultos, crianças são convidadas a terem essa experiência, a fazerem parte, né, deste carnaval que é diferente, que renova as nossas vidas. Eu fiquei sabendo do evento através de alguns amigos que eles encontraram no Instagram e me convidaram e eu vim junto com eles, sem expectativa alguma do que ia acontecer. Na verdade, eu vim com um espírito meio de desafio e Deus aceitou meu desafio. Foi muito renovador para mim, foi muito bom o que aconteceu aqui.
Muito legal. Amanhã a Igreja Católica dá início ao tempo da Quaresma. Vão ser 40 dias se preparando para a Páscoa, a celebração mais importante do cristianismo. O padre Antônio Francisco Lelo explica para a gente o sentido desse tempo litúrgico. Esses 40 dias, tais como os 40 anos que o povo de Deus precisou para encontrar a terra prometida, e Jesus, que se retirou para o deserto e jejuou lá durante 40 dias, nós igualmente temos este tempo especial, um tempo de graça, um tempo de reconciliação, no qual o Espírito age profundamente no coração de todo aquele que se dedica neste tempo a encontrar, a buscar o sentido do messianismo de Jesus, o Messias que sofre, o Messias que serve, o Messias que oferece a sua vida como salvação para a humanidade, combatendo o pecado. São 40 dias de graça que nós não podemos perder e devemos nos aprimorar de vivê-lo intensamente. De que maneira? Ouvindo a palavra de Deus. E nesta escuta da palavra, nós queremos caprichar no jejum, que é um movimento em relação a si próprio, mudando os nossos maus hábitos. E também a oração, procurando rezar mais, nos unir mais a Deus. E praticar as obras da caridade, um coração generoso, um coração mais manso, mais humilde. Nós precisamos de conversão e o tempo da Quaresma é a conversão proposta para ir ao alcance de cada um de nós. Obrigado, Padre Lelo. O CN Notícias fica por aqui. A gente se encontra na edição da noite do nosso telejornal às 6:45. Siga com a programação da Canção Nova. Vem aí o programa Nossa Missão é Evangelizar, com uma boa pregação. E logo depois, a programação ao vivo do acampamento Vem Louvar, direto de Cachoeira Paulista, São Paulo. A gente se despede com imagens daqui da capital. Fique com Deus. Tchau, tchau.